A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição da Escola Dominical do segundo trimestre de 2025, a lição 9. A lição 9 que tem o tema O Caminho, a Verdade e a Vida. Que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, aquele que veio, que foi, mas a qualquer momento estará voltando. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Nossa leitura diária de hoje do sábado, Evangelho de João capítulo 15, versículo 26, e Evangelho de João capítulo 16, versículo 13, que tem como tema No caminho com Jesus, o Espírito Santo testifica do Filho. O Espírito Santo testifica de Jesus. Jesus mesmo disse que ele testificaria dele, né? E lembraria os discípulos tudo que eles aprenderam com Cristo. Evangelho de João capítulo 15, versículo 26 diz assim: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Veja, está dizendo que o Espírito Santo testificará de quem? Dele, de Jesus Cristo. Evangelho de João capítulo 16, versículo 13, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? Porque o Espírito ia falar tudo que eles tiverem ouvido da parte do Pai e anunciará os discípulos, né? Tudo que havia de vir sobre eles e sobre qual era a missão deles aqui na terra. Evangelho de João capítulo 15, versículo 26 diz assim: Mais uma vez Jesus ofereceu a esperança. O Espírito Santo nos dá forças para resistir ao ódio que não tem razão de ser, ao mal em nosso mundo e à hostilidade que muitos demonstram contra Cristo. Isto é especialmente confortante para aqueles que enfrentam perseguições. É especialmente confortante, né? Para aqueles que enfrentam perseguições, porque os discípulos iam ser o quê? Perseguidos. E quem poderia consolar eles era quem? O Espírito Santo, o Consolador. E já ia anunciando a ele tudo que ia vir sobre ele, né? Tudo a respeito da missão e tudo que ia vir sobre ele, que eles iam passar por quê? Por perseguições, somente por amor a Cristo. Só em demonstrar o amor a Cristo, eles iam passar por vários problemas, né? E sem razão, porque tudo que o cristão passa, né, a respeito dele é o que é sem razão, porque ele está ali só pregando as boas novas de salvação. Mas mesmo assim, tem pessoas que não aceitam e termina, né, indo contra eles hostilmente. Evangelho de João capítulo 16, verso 13, diz assim: Jesus disse que o Espírito Santo lhes anunciaria o que há de vir, a natureza da missão deles, a oposição que enfrentariam e o resultado final de seus esforços. Veja, o Espírito Santo ia fazer isso, anunciar, né, o que havia de vir sobre ele, a natureza da missão deles e a oposição que enfrentariam. E o final de tudo, né? Porque a gente sabe, os discípulos foram, cada um deles passou por um martírio, né? Um foi cerrado ao meio, outro foi jogado em tacho de óleo, outro foi esquartejado, tudo eles passaram por problema, mas tudo isso o Espírito Santo já havia, né, anunciado a eles, já mostrando a eles o que iria acontecer. E também o resultado final dos esforços deles. Porque Jesus disse, aquele que morrer por amor de mim, ia receber 100 vezes aqui na terra, e por fim o quê? A vida eterna. 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. E é isso que o Espírito Santo já foi ali confortando a eles sobre isso. Eles não entenderam completamente estas promessas até a vinda do Espírito Santo. Após a morte e ressurreição de Jesus, né, então o Espírito revelou aos discípulos as verdades que foram escritas nos livros que agora formam o Novo Testamento. É porque muitos deles, né, quem revelou as coisas foi quem? O Espírito Santo. O próprio Paulo mesmo disse que aprendeu quem? De Cristo. E muitas coisas que Paulo escreveu, que todos eles, né, os profetas, todos aqueles que escreveram a Bíblia, os livros bíblicos, quem falou para ele foi quem? Foi o Espírito Santo.
soprando ali no ouvido deles e eles escrevendo. Por isso que nós temos hoje a Bíblia do jeito como ela é, né? Com todos os livros do Novo Testamento. Foi quem? O Espírito Santo que auxiliou eles na escrita. Eles não escreveram coisas deles mesmos, que eles queriam escrever por vontade própria, não. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E o próprio Espírito Santo já falava a eles tudo que ia acontecer sobre eles. E falou também a respeito da missão deles, qual era o propósito da missão deles e o final de tudo que ia acontecer com eles, né? Porque o Espírito Santo estava ali, do lado dele, consolando. Por isso que diz, o Espírito Santo, o Consolador. Porque eles iam passar por grandes provações, grande dificuldade. E por eles mesmos, ele não ia conseguir superar tudo isso. Precisava de quem? Da ajuda do Espírito Santo, né? Porque mesmo pregando o amor, pregando as boas novas de salvação, muitas vezes fazendo milagre, mas eles foram o quê? Hostilizados, não foram aceitos em vários lugares. E muitos deles foram o quê? Perseguidos. E para suportar tudo isso, como eles queriam suportar? Tinha que ter alguém, né, para ajudar e auxiliar. Por isso que Jesus disse, é preciso que eu vá e que ele venha. Se eu não for, ele não vem. Então Jesus teve que ir e ele veio para consolar, para instruir, para dirigir, para orientar os discípulos. E sem o Espírito Santo, como eles poderiam continuar a missão de Cristo? É tão tal que eles estavam lá em Jerusalém, no cenáculo, e Jesus fica aí, até que do alto seja revestido de poder. E quando eles foram revestidos de poder, eles tiveram ousadia para pregar o Evangelho. Porque sem esse revestimento e sem esse auxílio do Espírito Santo, eles não iam sair dali. É tão tal que na primeira pregação de Pedro, né, quase 3.000 almas se converteram. Porque Pedro ali já estava transformado com a ajuda do Espírito Santo e teve ousadia para falar de Cristo. E em certo momento eles estavam aqui, escondidos, com vergonha, com medo. Mas a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, todos eles tiveram ousadia para pregar o Evangelho, mesmo tendo uma perseguição. Mesmo Roma perseguindo, mesmo os líderes judeus perseguindo, mas eles estavam ali, pregando o Evangelho. Onde eles passavam, eles falavam de Jesus Cristo. Foram até proibidos muitas vezes de falar, mas eles não levaram em conta isso. E continuaram pregando a Cristo por onde passavam. Por quê? Estavam aí. O Consolador estava ali com eles, ajudando, direcionando e soprando no ouvido deles o que eles deveriam falar e o que eles deveriam fazer. E é isso que nós devemos, né, se apegar, né? Pedir sempre a ajuda do Espírito Santo, que ele está sempre do nosso lado para nos ajudar e nos consolar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém?